bem complicado. Então, uma contribuição aqui muito importante, tá, do nosso, eu vou chamar aqui do, ai meu Deus do céu, qual é o nome dele? Do Marcos, tá? E ele ele nos manda o seguinte, tá? Vou ler aqui o que ele diz. Estou passando algumas anotações que fiz sobre o fascismo de Bolsonaro. Caso queiram utilizar em um vídeo, fique à vontade. Os sintomas da onda bolsonarista, traços fascistas, são os seguintes na minha ótica. Uma visão do Marcos, tá? Falso moralismo, mistura de religião e política. Deus acima de todos. E aí eu vou fazer o seguinte, cada ponto eu vou lendo e vocês vão comentando, tá ok? Tá ok? Sem problemas. Tá ok. Então, esse aqui, ó. Falso moralismo, mistura de religião e política. Vamos lá, vou passar a palavra aí. Quem quer pegar a palavra? Marquei, quer pegar a palavra. Aí, vai lá. Primeiramente, eu queria mandar um abraço ao Cris, que eu vi só agora há pouco que ele chegou, tá pegando café. Um grande... Mas então, falso moralismo. Botar religião... aquelas babos que conhece, né? Porque ele fala A, depois faz B, com aquele falso moralismo. Eu não tenho o que falar, cara. Entendeu? Não tenho o que falar. Tá bem explicado, né? Tá muito bem explicado. Agora, uma questão aí que eu faço é a mistura da religião com a política, a gente sabe que se né? Como é que é isso? Como é que... Porque realmente, por exemplo, a ministra da Goiaba, ela disse que a transformação do Brasil não vai se dar pela política, ou seja, vai se dar pela religião. Mas por que ela está lá no ministério, então, se não vai se dar pela política, né? É uma relação bem incongruente, não é verdade? Com certeza. Ô, Noé. O que se esperar desse pessoal, né? Ô, Noé. Mas isso entra em consonância com aquilo que o pastor Alexandre falou, né? Que é a teologia do domínio. Que eles acreditam que é preciso que a igreja, que essas pessoas que fazem parte da igreja, elas precisam exercer influência, e eles acreditam que é aqui na Terra que eles devem exercer influência em várias áreas, seja na universidade, seja na política, na imprensa, na sua própria na sua própria religião, na sua própria igreja. Então, cara, não há nada de estranho quando a gente lembra daquelas falas do pastor Alexandre, que a ideia deles é expandir a influência, né? Isso está, inclusive, na própria teologia do domínio. Então, eu não vejo nenhuma incongruência, porque faz parte da ideologia que a ministra, por exemplo, segue. Então, eu não vejo nenhuma incoerência nessa parte. Eu posso só falar um pouco? Claro, fica à vontade. É o seguinte, assim, eu vejo já alguns outros pontos em relação a essa questão da religião, né, no poder. Se a gente for ver a questão da religião, o que é a religião? A religião é uma questão de fé, uma questão dogmática, né? A religião não se questiona, assim, claro, né, se questiona a nível teológico, mas a nível dos fiéis, de modo geral, que são mais leigos, né, chamados de leigos, não há tanta discussão. Então, assim, eu acho que quando eles arrogam para si essa questão religiosa, o que eles querem, na verdade, é se colocarem como se colocavam os antigos imperadores, os antigos, né,
líderes, né, dos tempos mais remotos, né, quando não havia essa separação de Estado, não havia essa ideia de Estado laico, onde eles se colocavam como representantes de Deus. E o que acontecia em relação a isso? Qual era a ideia? Era de que ninguém, nenhum dos seus súditos, nenhum da população, não podiam questionar as decisões deles, porque eram decisões divinas, né? Então, assim, gente, a um nível maior, é claro que, a princípio, né, não é todo mundo que vai cair nisso, mas, infelizmente, num nível de alienação maior, no nível de fundamentalismo religioso, né, mais forte, eu acho que essa é a ideia de que eles querem passar. E não é de hoje que eu observo isso. Eu acho que essa é a interpretação que eu faço, assim, de mais ampla dessa questão. Não sei se vocês concordam, mas é assim que eu vejo essa ideia. E aí essa coisa do negócio de não questionar, realmente, essa religião medieval, ela faz esse papel, né? Agora, gente, vamos adiante aqui para... Oi. Só um momento. Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Ô, Fábio, tu assistiu ao nosso programa com o pastor Alexandre? Não, cara, eu perdi. Quando foi que vocês fizeram? Cara, eu acho que foi no meio de novembro, eu não me lembro. Mas, cara, foi um programa ótimo, ele esclareceu muito. Inclusive, ele falou sobre a Damares. Ele disse, assim, que a Damares é uma pessoa que não tem formação teológica para ser uma pastora, né, cara? Ela não é uma pessoa preparada, ela é uma pessoa apenas com uma retórica razoável, né? E eles simplesmente disseram assim, não, tu vai ser pastora, porque tu tem uma capacidade retórica muito boa, tu sabe apresentar bem, e pelo que eu entendi, pelas palavras do pastor Alexandre, o que muitas vezes essas igrejas neopentecostais estão buscando é um showman, né? Eles não estão interessados no que aquela pastora ela tem a passar com conhecimento teológico. A ideia é passar a mensagem, só isso, sem o compromisso com o estudo da teologia, sabe? Foi exatamente isso que o pastor Alexandre, que diz conhecer a Damares, disse para nós naquela live. É bem isso mesmo, né? Parece uma doutrinação isso? Ou não? Acho que não, né? Doutrinação é só a esquerda que faz. Pois é. Na verdade, inclusive essa palavra doutrinação pode ter vários significados, né? Vários sentidos. E na questão da religião, inclusive, ela é utilizada no sentido positivo, né? Masculino. Tem as doutrinas. A religião, na verdade, era baseada em doutrinas, né? As doutrinas de fé. Então, assim, a religião é doutrina, né? E nem nega que é. Né? Ela é por natureza, né? Só que ela utiliza esse termo num sentido mais positivo. Não usa nesse sentido que eles atribuem aí à esquerda de doutrinação marxista, né? A ideia que eu acho que eles passam é justamente essa, de colocar como se a doutrinação deles, essa doutrinação religiosa, né? Fundamentalista religiosa dessas igrejas mais extremadas, né, neopentecostais, por exemplo, né, é uma coisa positiva, né, e a chamada doutrinação, essa visão mais de esquerda, visão mais social, é uma doutrinação negativa, né, vai naquela ideia maniqueísta de bem e de mal, né, cara. Isso daí sim entra num nível de manipulação bem elevado. Eu acho que é nesse nível que está acontecendo a coisa. Eu só para completar, realmente seguindo, escutando aqui. Tá ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo.
Então, complementando o que foi falado, essa situação de doutrinação é muito assustadora, porque o que eu percebo no discurso de muitos eleitores do Bolsonaro é de que a esquerda ela é má, ela só quer o mal do país, porque o cara de esquerda ele é pedófilo, o cara da esquerda ele só quer se aproveitar das pessoas. Assim, a gente tá voltando para a Idade Média, cara. E isso é assustador. Eu acho que o retrocesso cultural, e o nome que vocês queiram dar, tá a todo vapor. As pessoas estão cegas. Cegas. O Bolsonaro, ou a equipe do Bolsonaro, foi muito precisa e muito competente em desconstruir todo o pensamento acadêmico, social, né? E colocou tudo dentro de uma mesma caixinha, escreveu mal e colocou na prateleira. Olha, tudo isso aqui é ruim, né? Só o que eles dizem é o que vale, que é o bom, né? Esse lance do bem e do mal, isso é muito prejudicial para o nosso país, né? Eu não vejo que isso vai acabar bem. Eu acho que vai chegar um momento que, se continuar dessa forma, a gente vai ter problemas assim físicos mesmo, gente morrendo e brigas homéricas Brasil afora. E eles também, desculpa se eu interrompi. Não, pode falar. Assim, e também eles criaram toda uma confusão em relação a essas questões políticas, ideológicas, né? Por exemplo, eles colocam ali o PT como se fosse representante da esquerda na sua totalidade, né? Eles colocam como se fosse um grande plano, assim, da esquerda, não só no Brasil, mas mundial e tal. Então eles confundem a social-democracia, o socialismo, o comunismo, tudo, colocam na mesma coisa e colocam a culpa de tudo nesse grupo, né? Como se fosse um grupo homogêneo, né? Camarada Juventude, é o seguinte, olha só o que acontece. Qualquer coisa que seja um pouquinho à esquerda do pensamento deles, o cara já chama de direita, de esquerda. Por exemplo, aquele Reginaldo Azevedo, falei certo o nome dele? O cara há anos. Reinaldo Azevedo, O cara há anos. Exatamente, ele há anos critica o PT. Lançou, sei lá, 3, 4 livros criticando o PT. Aí o cara escreve 2, 3 textos criticando o Bolsonaro e fala na rádio criticando o Bolsonaro, ele já é chamado de petista, ele é ameaçado de morte, chamado de esquerdista, entendeu? Isso é uma doutrinação que está sendo feita justamente que também aconteceu em certa parte pelo pessoal da esquerda, que também não consegue aceitar nenhum tipo de direita, né? Porque tanto a esquerda como a direita tem coisas boas e ruins que a gente pode pegar. Não existe um mal absoluto e um ruim e um bom absoluto. E isso que as pessoas não querem ir pelo caminho mais fácil, é acreditar que uma coisa é mal absoluta, outra coisa é boa absoluta, entendeu? Isso, exatamente. Aí entra na ideia religiosa, né? De bem e de mal, na ideia maniqueísta. E também essa questão aí entra na parte de dominação, né? É muito fácil, você coloca assim, atribui tudo de ruim à esquerda, né, no caso, que eles fazem. Inclusive, eles tentam passar a retórica de que o fascismo, o nazismo é da esquerda, né? Não é à toa. Vai nessa ideia de que eles dizem que tudo de ruim é da esquerda. Então, logo, algo que dá errado, eles já dizem, não, isso daqui deu errado porque é da esquerda. Ou então, quando... Eles chamam o Collor de esquerda, cara. Pois é. Ou então, quando alguém se coloca contrário a alguma ideia deles. Como eles querem dominar, eles não podem aceitar nenhum tipo de crítica. Eles querem pessoas que sejam totalmente fiéis a ele. Você vê que esses grupos... como Olavo de Carvalho, por exemplo, se alguém fizer qualquer tipo de crítica a ele,
ele já coloca como o cara fosse um inimigo mortal. Porque eles querem dominação total sobre o indivíduo. Então você não pode questioná-lo, você tem que simplesmente pegar tudo que ele diz e não pode questionar nada. É isso que eles querem. A partir do momento que alguém dentro desses grupos criticam, essa pessoa é excluída do grupo e é chamada de esquerdista, entendeu? Porque eles criam na mentalidade dessas pessoas que a esquerda é uma coisa péssima. Então a pessoa fica com tanto medo de ser atribuída à esquerda que pode ser que ela nem... É uma ideia meio de seita, tá entendendo? Você não pode questionar, você não pode... Eu vejo nesse nível. É uma coisa bem louca, cara. Quase terraplanistas. Bom, pessoal, nós temos aqui um áudio. Eu pedi tanto um áudio que ele entrou, né? Então eu vou ver Noé, Oi. Só para complementar, vou dar um exemplo do que está acontecendo dentro de grupos bolsonaristas e do MBL. O Macri, presidente da Argentina, quando assumiu o poder, todo o discurso da nossa imprensa e do MBL, que defende esse liberalismo tal, era de que agora sim a Argentina ia ter um liberal à frente e ia mostrar o sucesso que o liberalismo né? Começou a dar errado. Eu me lembro muito bem disso, 2015, né? Começou a dar errado as coisas na Argentina. Dentro dos grupos bolsonaristas e do MBL já estão chamando o Macri de socialista de esquerda. Olha Socialista o Fabiano, nível ele, cara. Socialista Fabiano, olha só o nível que essas coisas chegaram. Só para dar um exemplo dessa loucura coletiva. Cara, eu me lembro muito bem, em 2015, os caras comemorando a vitória do Macri. Foi uma festa, né? Agora a Argentina vai pra frente. Isso é 2015, né? Estamos em 2019, olha a merda que tá. Justamente.